Salmos 93, a partir do verso 1, diz assim: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levanta os rios, ó Senhor, levanta os rios o seu bramido, levanta os rios o seu fragor. Mas o Senhor das alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. À tua casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre. Amém. Vamos orar proclamando a glória do Senhor que está acima dessas muitas águas, dessas muitas tribulações que estamos vivendo nesse tempo de pandemia, onde se ouve tanto barulho, tantas vozes e gera tanta dúvida. Mas aqui o Senhor ele declara através do salmista que Ele continua sendo rei, que Ele continua reinando e Ele reina sobre, inclusive, as muitas águas. E nós precisamos de resgatar essa confiança no Senhor e saber que Ele continua reinando sobre todas as coisas. Se permita, meu irmão, minha irmã, que o Espírito de Deus, desde já, venha trazer restauração e entendimento para o seu espírito, trazendo cura para a sua alma e para a sua mente, que o poder pertence a Deus. Pai, nós proclamamos sim a Tua majestade, a Tua glória, o Teu domínio e a Tua soberania sobre as muitas águas, sobre as muitas situações que não entendemos, sobre as muitas enfermidades, sobre as muitas notícias. Nós declaramos que o Senhor continua soberano sobre todas as coisas, com o controle de todas as coisas, com o domínio de todas as coisas, porque os Teus olhos, ó Deus, percorrem toda a terra e nada passa desapercebido aos Teus olhos. Por isso, ó Deus, como filhos do Senhor, nós proclamamos a segurança de sermos guardados por esse Deus bem presente, Deus onisciente, Deus onipotente, Deus presente em todo o tempo nas nossas vidas. Queremos Te fazer um culto, Senhor, queremos resgatar, queremos permitir que o Teu Espírito resgate em nós, ó Pai. Ó Deus, nesses instantes estaremos juntos em culto ao Senhor, em unidade, no mesmo Espírito. Que o Senhor venha resgatar, ó Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus. Esse entendimento, ó Deus, que muda toda a nossa motivação, a nossa visão, muda, Senhor, todos os nossos sentidos, até mesmo do ouvir. Ó amado Deus e Pai, nós proclamamos a Tua majestade, a Tua glória sobre a nossa nação, sobre o Brasil, sim, porque o Senhor reina, o Senhor reina, o Senhor reina. O Senhor reina através, ó Deus, das orações, dos jejuns, do clamor, da unidade do Teu povo contigo. Como cooperadores, nós estamos todos engajados, ó Deus, nesse tempo para viver essa história
porque o Senhor nos chamou e nos confiou a viver nesse tempo para dizer e continuar a proclamar que o Senhor é Deus absoluto sobre todas as coisas. Por isso, ó Deus, restaura, Pai, a fé, a confiança no Senhor, ó Deus, sabendo que tudo tem um propósito, ó Deus. Ó Deus, nós abençoamos assim a cada paciente que está nos hospitais, a cada médico, a cada enfermeiro, a cada efeito, ó Deus, de vacina, de remédio. Ó Deus, nós abençoamos, porque foi confiado à igreja do Senhor a abençoar. Por isso nós abençoamos, declarando os caminhos de Deus, que são muitos, para trazer cura, salvação, e que seja um tempo mesmo, Deus, de quebrantamento, de arrependimento, de nos achegarmos ao Senhor, de estarmos aos nossos pés na convicção de que nós fomos chamados com um propósito para adorar ao Senhor, cooperando com o Senhor em todo o tempo. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Com todo o seu ser, adore ao Senhor. Aleluia. Graça e paz, igreja gloriosa do Senhor, amém? Seja bem-vindo a esse momento de culto, de louvor e de adoração ao nosso Deus, amém? A igreja, ela continua ativa. Você é a igreja, nós somos a igreja, e nada pode nos parar, amém? Nós estamos aqui firmes e fortes na força do Senhor para adorar o nome dele. E é o que eu queria fazer com você agora, te convidando aí, você juntamente com a sua família, aí na sua casa, né? Para levantar do sofá aí, ficar de pé e adorarmos o nome do Senhor, amém? Se sinta na igreja, porque você é a igreja. A igreja é onde você está, amém? Então vamos adorar o Senhor, vamos declarar que Ele é o Rei da Glória, aleluias. Glórias ao teu nome, Senhor. Nesse dia a igreja te convida, Pai. Vem, Jesus. Nós levantamos mãos santas e clamamos pela tua presença. Declare. Todo o poder te foi dado nos céus e na terra. Todo o poder te foi dado. Aleluia. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, vindo no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças.
seja o teu nome, Deus. Mais uma vez, declare comigo. Todo poder te foi dado nos céus e na terra. Todo poder te foi dado. Declare, Deus o Pai. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Ele foi manifestado Em carne, justificado em Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai os olhos, entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai os olhos, entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Vamos falar o nome que está acima de todo nome. Jesus. E o seu nome é Jesus. E nós adoramos o teu nome, Jesus. Aleluias, aleluias. Esse é o Deus a quem nós servimos, amém? O Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Deus forte e poderoso. E nada, nada, nada pode te prender, nada pode te impedir, nada pode te paralisar, porque você é livre, eu sou livre, nós somos livres para adorar a esse Deus maravilhoso, amém? Porque Ele mesmo nos libertou com preço de sangue de cruz, amém? Então fique à vontade aí e declare que você é livre no Senhor, aleluias. Deus é o Senhor que nos traz alegria, que nos traz prazer. Louvado seja o
por ti, os mundos cantaram, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, e por ti eu gritou, eu sou livre. Vai mais uma vez os cegos virão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, e por ti eu gritou, eu sou livre, 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 livre pra correr, livre pra dançar,
privilégio, como filhos, de sermos adoradores. E ainda em adoração, nós vamos estar consagrando os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor, bem como também os nossos pedidos de oração. Você pode estar usando o telefone que está passando aí na tela, para você estar fazendo contato conosco, colocando seu pedido de oração, pedindo orientação, algum conselho. Como igreja, nós estamos todos os dias da semana à disposição para estar abençoando. Então, meu irmão, não se intimide, tá? Você tem a oportunidade e a liberdade e é um prazer para nós, como igreja, abençoar uns aos outros. Então, se há uma necessidade de um aconselhamento, de uma conversa, de uma orientação, de uma palavra de ânimo, pode estar contando conosco. E nós também estamos tendo as nossas contas online, que você pode estar fazendo seus pagamentos, né? Entregando seus dízimos e suas ofertas. E também aos domingos, de 9 às 10 da manhã, nós estamos com os diáconos aqui na igreja para estar te recebendo também. Vamos orar, colocando diante do Senhor a nossa vida em primeiro lugar e tudo aquilo que a gente tem, declarando como está escrito em Lucas, capítulo 6, verso 38, que diz: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Essa é a lei do céu, é dar para poder receber. Quanto mais nós liberamos, mais o Senhor nos confia os seus bens, para que possamos estar então transbordando, abençoando a outros, como nesse momento tem sido tão necessário. Desde já nós louvamos a Deus pela sua vida, por esse espírito de doação, de cooperação, de trabalhar junto com o Senhor, abençoando vidas que estão precisando. Ó Deus e Pai, em nome de Jesus, nós celebramos a Tua bênção e o Teu favor, que faz toda a diferença em tudo que temos, Pai. Nós oferecemos e ofertamos ao Senhor, ó Deus, sabendo que tudo veio das Tuas mãos, e nas Tuas mãos, ó Deus, devolvemos, santificamos, ó Deus, e consagramos, para que Tu possas fazer uso, ó Deus, abençoando, suprindo necessidades, estendendo o Teu reino, glorificando a Jesus Cristo. Pai, recebe a honra, a glória e o louvor que Te é devido. Nós Te agradecemos por termos recebido um novo coração, um coração que entende que não é retendo que a gente tem mais, mas é liberando. Obrigado, Jesus, por esse novo coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, é um privilégio realmente sermos do Senhor e termos uma nova mentalidade. Antes, quando nós vivíamos afastados do Senhor, a gente tinha esse pensamento egoísta de reter, mas na palavra de Deus, a gente entende, como nós acabamos de ler aqui em Lucas, capítulo 6, verso 38, que é dando que se recebe. Na palavra de Deus que nós recebemos esse entendimento. E Deus fala, essa é a nossa conversa de hoje. Deus fala, como se ouve a voz de Deus, como nós lemos no Salmo 93, há tanto barulho, são tantas vozes, mas como que Deus, Ele clama para que seus filhos possam discernir a sua voz. E Deus fala, e Ele fala através da sua palavra. É algo tão simples, fazer uma leitura da Bíblia, tão simples. E nós, como homens, nós gostamos de coisas complexas, né? Coisas assim, diferentes, espetaculares. E às vezes nós temos essa dificuldade de entender que nesse momento simples de leitura da palavra, na realidade, esse simples não é uma coisa rasa, é algo profundo, porque é a sua oportunidade de conhecer a voz de Deus, de conhecer os seus propósitos. Quando nós paramos para podermos prestar atenção na palavra de Deus, então nós entendemos coisas
que se não tivéssemos lendo a palavra de Deus, não estaríamos entendendo. Nós tomamos conhecimento de coisas que não estaria sendo dada notícia no jornal, se não estivéssemos lendo a palavra de Deus. Deus nos chama para um relacionamento, e por isso esse projeto poderoso, que é a palavra de Deus. A Bíblia foi escrita com esse propósito, de uma comunicação íntima entre Deus e os homens. E o Espírito Santo de Deus é aquele que vivifica a palavra para nós recebermos o que? Entendimento. Como disse, volto a falar, é uma coisa simples, mas profunda. Quando a gente diz simples, quer dizer que não é uma coisa composta, é algo puro, é algo genuíno. Esse simples de ler a palavra de Deus é esse acesso que a gente tem até o Senhor para descobrir os seus valores, os seus conselhos e os seus propósitos, para recebermos renovação de vida. Quantos de nós temos tantas experiências para contar? Porque naquele dia de angústia, voltamos à palavra do Senhor e o Senhor ali nos trouxe ânimo. Naquele dia de alegria, nos voltamos à palavra do Senhor para salmodiar, para cantar ao Senhor. Em todo o tempo, a palavra de Deus é pão que alimenta. E o Senhor coloca a palavra dele como pão e como água, falando de alimentos básicos e essenciais para a nossa vida. E mais do que nunca, nós precisamos de uma dieta do céu para viver esse tempo de maneira que nós possamos nos manter saudáveis em Cristo e abençoar muitas outras vidas. Nós louvamos ao Senhor porque a gente vê que quando o Espírito Santo, ele fala a respeito de estar na terra para ensinar todas as coisas, ele é aquele que pode nos ensinar aquilo que Deus quer nos falar através da sua palavra. Porque ele é o próprio autor. É como se eu fosse na casa do autor de um livro e tivesse a liberdade de perguntar para ele: o que você quis dizer naquele primeiro capítulo? O que você quis dizer quando você falou isso, isso e isso? E quando nós formos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, nós temos que entender que não é um livro qualquer. É Deus falando com o homem. Então peça ao Espírito Santo, traga para mim entendimento. O que Deus quis dizer quando escreveu isso e isso. Gaste tempo também que meditando. Não leia apressadamente, não leia correndo. Não é um livro para você ler de qualquer jeito. Gaste tempo, medite. No tempo de hoje, tanta correria, de tanta agitação, o Senhor nos lembra no Salmo 46 de aquietar para saber quem é o seu Deus. Medite naquilo que você está lendo. Preste atenção naquele conselho, naquela direção, naquela luz que está vindo sobre a sua vida, para te dar rumo, para te fortalecer. Ouça, medite. Gaste tempo meditando na palavra de Deus. Em terceiro lugar, aplique a palavra de Deus. Observe a circunstância que você está vivendo e aquela palavra que Deus está dando. Como ela pode ser aplicada na circunstância, no momento que você está vivendo. Aplique a palavra. Porque quando nós fazemos uso dela, então nós vamos entendendo o propósito pelo qual o Senhor nos falou. Então, em primeiro lugar, peça ao Espírito Santo para te trazer entendimento daquilo que você está lendo. Em segundo lugar, medite. Permita ouvir o Senhor. Permita ouvir a sua voz, discernir. Em terceiro lugar, aplique a palavra, faça uso dela.
Se coloque, interaja. Você pode dizer: o Senhor é o meu pastor, como está escrito no Salmo 23, e dizer: Pai, então eu te louvo pelo teu pastoreio na minha vida hoje. E aquele que tem o Senhor como pastor, de nada tem falta. Deus, eu te agradeço por essa palavra, porque sobre ela eu creio que de nada terei falta nesse dia. Não terei falta do teu conselho, da tua direção, da sua suficiência, da tua graça, do teu consolo, da tua força. Não terei falta. Amém? E por fim, pratique a palavra. Como nós lemos em Lucas 6,38, dai e dar-se-vos-á. Pratique, faça algo, reaja, tome uma ação, uma atitude, faça algo com relação àquela palavra que está sendo dada. Pratique a palavra de Deus. Vamos ao livro de Tiago, capítulo 1. Diz assim, a partir do verso 19, quando explica a respeito da prática da palavra de Deus. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, o quê? Praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera, aquele que lê, que dá valor à palavra, que medita na palavra, que busca que o Espírito Santo, o autor, traga vida e entendimento, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvido negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado naquilo que realizar. Essa é a palavra de Deus, e ela própria, ela vai explicando o valor dela. É interessante sabermos que o maior capítulo da Bíblia, que é o Salmo 119, que contém 176 versículos. Esse capítulo foi separado para falar exatamente sobre a excelência da palavra de Deus. Abra a palavra do Senhor no Salmo 119. Salmo 119, e às vezes as pessoas até brincam, dizendo: nossa, é tão grande, mas foram necessários 176 versículos em um capítulo para falar sobre a excelência da lei divina. A partir do verso 1 diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara, sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então, não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração,
quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Qual é a resposta? Observando segundo a tua palavra. No livro de Salmos, no capítulo 119, quando o Senhor trata a respeito da sua palavra, Ele usa para falar da sua palavra como lei, prescrições, mandamentos, preceitos e decretos. Se a gente for no dicionário para saber a respeito de lei, a gente vai ter essa resposta. Lei, prescrições, decretos, significa regra necessária ou obrigatória. Regra necessária ou obrigatória. Ato da autoridade soberana que regula, ordena, autoriza ou veda. Ato da autoridade soberana que regula, ordena, autoriza ou veda. E para que serve a lei, as prescrições, os decretos, os mandamentos? Para quê? A função é organizar, disciplinar e controlar os comportamentos humanos. São regras de convivência para garantir que a democracia e o direito de todos seja respeitado. A gente aprende a democracia, o respeito ao próximo, como viver de maneira que possa se organizar a nossa vida e daqueles que estão à nossa volta, através da leitura da palavra de Deus. É por isso que ele usou esse salmo aqui para descrever a importância de, como cristão, como filho de Deus, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero andar na lei de Deus, segundo a sua vontade. Então eu preciso de ler a palavra de Deus para conhecer os seus decretos, para conhecer a sua vontade, para que eu me organize agora como filho do Deus Altíssimo, que não anda mais segundo o conselho dos ímpios, como está escrito no Salmo 1, e diz no livro de 1 João capítulo 2, diz algo que nos fortalece no entendimento de guardar os seus mandamentos. 1 João capítulo 2, a partir do verso 3, diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isso, ponto e vírgula, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Você quer saber se você está em Deus? Se você está andando segundo a sua vontade? Você quer saber a respeito de como está a sua comunhão com Deus? Você pode entender isso na leitura da palavra do Senhor. Voltando no Salmo 119, nós vamos então, de uma maneira prática, ler alguns versículos e perceber como que há tanto ensino através da palavra de Deus. Quando diz no verso 11, Salmo 119, nós vamos nos ater ao Salmo 119. No verso 11 diz: guardo no coração as tuas palavras. Com qual propósito? Para não pecar contra ti. Eu ouço a tua palavra, eu escuto a tua voz e eu retenho no meu coração, porque eu sei
que é do meu coração que procede as fontes de vida. Verso 15: meditarei nos teus preceitos, e às tuas veredas terei respeito. Meditarei. O valor de meditar. Então, aqui nesse salmo que a gente está lendo sobre a excelência da palavra de Deus, aqui é uma super aula de como que a gente entende a palavra do Senhor e como ela deve ser lida e como eu devo vivenciá-la. Aqui fala para mim, meditar, pense, considere. E no verso 18 diz, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sim, nós devemos orar. Esse versículo dizia, Senhor, abre os olhos do meu espírito, abre os olhos do meu entendimento, para que eu possa entender a revelação das tuas palavras. Como profeta naquela situação de guerra, né, que o seu moço falou, tem muitos cavalos e carruagens e pessoas que estão para nos vencer, muitos inimigos. E ele orou dizendo então, profeta, Senhor, abre os olhos deste homem, para que ele possa ver que mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Nós devemos buscar nesse tempo de muitas águas, de muitas situações, de muitas dúvidas. Senhor Deus, abre os meus olhos para que eu possa te ver, porque às vezes no meio de tanta situação, eu perco a visão de Deus, eu perco o norte, eu perco o centro e o cerne da minha fé, que é Jesus. Isso não pode acontecer. No verso 28 diz, a minha alma de tristeza, ela verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Aqui é Deus como Pai, te dando a liberdade de você mostrar para Ele suas emoções, seus sentimentos, de você se derramar e dizer, Senhor, eu estou aflito, Senhor, eu preciso da tua bênção, Senhor, me ajuda, me dá força, Senhor. Pela palavra de Deus, eu tenho esse acesso, essa liberdade a Deus. Mas se eu não leio a palavra do Senhor, eu não vou desfrutar desse privilégio de poder me achegar em primeiro lugar diante do meu Pai e rasgar o meu coração. Quantas vezes nós procuramos pessoas em primeiro lugar e Deus clamando para que haja uma intimidade, um relacionamento, para que eu tenha liberdade de dizer, Senhor, Senhor, Tu és o meu socorro, o meu refúgio e a minha fortaleza. No versos 33, 34 e 35 diz, ensina-me, Senhor, o caminho dos Teus decretos e o seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a Tua lei. De todo o coração a cumprirei. Guia-me pelas veredas dos Teus mandamentos, pois nela me comprazo. Então ensina-me, Senhor. Dá-me entendimento. Guia-me. Olha como que a palavra de Deus. A gente lembra de Jesus dizendo, né? Em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João 15, quando diz que Ele é o caminho, e aqui mostra o Senhor nos guiando, sendo esse caminho claro, através da sua palavra. No verso 41 diz, venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. Venham sobre mim as tuas misericórdias e a tua salvação segundo as tuas promessas. Quais promessas são essas? Você conhece pelo menos uma, duas ou três promessas que você tem direito e pode reivindicar? Mas se você não faz caso da palavra de Deus, às vezes pode buscar ouvir tantas coisas. Como eu falei no início, é tão simples esse acesso à palavra de Deus que nós temos aqui no Brasil, essa liberdade de ler a palavra do Senhor, mas às vezes nós não fazemos caso porque nós queremos algo complexo. Talvez se disser, o Senhor falou comigo através desse versículo, a pessoa talvez vai achar, ok. Mas se disser, olha, eu vi um anjo
e o anjo disse isso e isso. Olha, eu tive um sonho, eu tive uma visão, e aconteceu isso e isso. Talvez aumente o crédito, mas a palavra de Deus, ela é de valor suficiente, porque na sua simplicidade, na sua pureza, na sua essência, nós podemos confiar e não sermos abalados em tempos que são para abalar. Na palavra de Deus diz também, no verso 49, lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Ela confirma o versículo anterior, quando fala a respeito de promessa. Aqui está se dizendo o salmista, lembra, Senhor, lembra da promessa que o Senhor me fez, porque eu estou esperando nela. Em qual promessa você está esperando? Em qual palavra do Senhor que você está esperando? Ou todas as suas expectativas se resumem no próximo jornal? Ou na próxima notícia que vai chegar no seu grupo de WhatsApp? Ou no seu Face? Você tem esperado qual notícia? Você tem esperado no Senhor? Você continua acreditando nele? As muitas águas não conseguiram apagar o seu amor por ele? As situações não conseguiram abafar a voz de Deus no seu coração? Você continua crendo e esperando no Senhor e nas suas promessas? Meu irmão, preste atenção naquilo que Deus tem falado com você. Pega essas palavras, guarda no seu coração. Então você pode dizer, Senhor, eu continuo esperando, como Davi esperou no Salmo 40. E diz, no verso 57, o Senhor é a minha porção. Eu disse, eu fiz um propósito, que guardaria as suas palavras. Verso 64 diz, a terra, Senhor, está cheia da tua bondade, ensina-me os teus decretos. Como que eu posso pronunciar esse versículo, a terra está cheia da tua bondade, se todas as mídias e pessoas estão dizendo tantos males? Onde está a bondade do Senhor? Está na sua própria majestade e soberania sobre terra e céus. Ele é Deus e a sua presença é toda a bondade que a gente poderia receber na nossa vida, porque através da vida de Deus nós temos acesso a todas as coisas. E diz com gratidão no verso 65, tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. A palavra de Deus me leva a ter gratidão, a ter palavras de adoração. Eu paro de entrar nessa rotina desse mundo em que murmura, em que é tanta maledicência. Vem gratidão no meu coração. Eu estou ligado com Deus, eu escuto Deus, eu sei que Ele continua sendo Deus, reinando sobre todas as coisas. E no verso 67 diz, antes de eu ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Que seja essa a experiência de cada um de nós. Antes de passarmos por essa pandemia, a gente tinha um nível de maturidade espiritual, mas agora, sim, esse nível cresceu, porque nós estamos contemplando de uma maneira muito maior a grandeza do Senhor, o cuidado do Senhor sobre nós. E diz no verso 76, venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Quanto amo a tua lei, verso 27, é a minha meditação todo dia. Não medite nas notícias que te deixam deprimido, frustrado, que adoece a sua mente, a sua alma. Não faça isso, obedeça ao Senhor. Continue meditando na palavra de Deus. Continue, não cometa a loucura de desprezar a maior riqueza que você tem, que é acesso à voz de Deus. Como eu poderia falar tantas coisas aqui. No verso 130 diz, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. 133, firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Verso 140, puríssima é a tua palavra,
por isso o teu servo a estima. Puríssima, tão simples, mas tão poderosa, tão suficiente. Diz no verso 143: sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos continuaram sendo o quê? O meu prazer. No verso 165 diz: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Não há tropeço. Eu te convido nesse momento, meu irmão, a entender que a palavra de Deus, esse decreto, os seus mandamentos, as suas prescrições, a gente lembra até de prescrições médicas. Você toma um remédio assim, 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 você toma vacina assim, assim, e vai receber a cura. Prescrições, a palavra do Senhor, são essas prescrições que trazem saúde para a nossa vida. O propósito dela, como diz, é organizar, disciplinar e controlar os comportamentos humanos. São regras de convivência para garantir que a democracia e o direito de todos seja respeitado e venha o reino de Deus, céu na terra. Como diz o salmista, eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas demasiadas grandes para mim. De certo eu fiz calar a minha alma. O salmista entendeu, mesmo sendo um rei, mesmo tendo um reino, mesmo sendo parte de algo tão cheio de riquezas, ele entendeu na sua história, Davi entendeu, que o simples, mas que é o poderoso, é ouvir a voz de Deus. E nesse momento eu quero orar por você, para que o Senhor traga para nós essa clareza, desse privilégio, desse acesso a ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Quando ele diz, no verso 159, considerem como amo os teus preceitos, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos justos dura para sempre. Ó amado Espírito Santo, amado Espírito Santo, autor da palavra de Deus, como que nós precisamos, como que nós dependemos de que tu nos ensine os caminhos, os valores de Deus, trazendo com isso palavras de ânimo, trazendo refrigério, trazendo a Deus aquela força que só a voz do teu Espírito pode nos fortalecer. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, que a tua igreja, que o teu povo, Senhor, se aproxime de ti com o coração sedento, sabendo, ó Deus, que na tua palavra há conforto, há solução, há direção, há graça, porque Jesus é o Verbo vivo. Ó Senhor, quão agradáveis são os teus caminhos, Pai. Eles são fiéis desde o princípio, desde o princípio, porque tu és o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ó Deus, que os nossos pés possam firmar, possam ser firmes, ó Deus, nos teus caminhos, Pai. Porque então nós não teremos que nos envergonhar, nem nos apavorar diante das circunstâncias ou do inimigo, porque é o Senhor que prevalece sobre aqueles que consideram a tua voz, sobre aqueles que consideram a tua presença, Senhor, sobre aqueles que consideram a graça do Espírito Santo. Na tua palavra a gente entende que tu, Espírito Santo,
que, ó Jesus, nosso Senhor e Salvador, são intercessores junto ao Pai por nós. E isso nos anima o coração, e isso nos aquece a fé. Senhor, em momentos tão simples, no nosso quarto, ou andando pela rua, ou trabalhando, a Tua palavra, quando ela vem, quando a Tua palavra vem, Senhor, ela desfaz os nossos medos, ela desfaz, Deus, os nossos argumentos humanos. Senhor, feliz aquele que te tem, feliz aquele que te tem. E nós ministramos o poder da Tua palavra sobre a igreja do Senhor em toda a face da terra. Que o Teu povo seja fortalecido pelas Tuas notícias, pelo poder, sim, da Tua palavra. Sim, Senhor, é disso que nós precisamos, de sermos guiados pela Tua palavra, de não nos abster, Deus, dessa bênção que o Senhor, Deus, traz para os Teus filhos. Como diz no Salmo 119, sim, no verso 105, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a Tua palavra. Pai, eu oro junto com meus irmãos, porque nós estamos aqui em unidade, Senhor, com o mesmo coração, com o mesmo espírito, com a mesma visão, cumprindo, Deus, a orientação que o Senhor nos concedeu: unidade, unção e manifestação da Tua glória, unidos ao Senhor, unidos uns aos outros, mesmo que seja online, Deus. Pai, isso nos fortalece, isso nós aprendemos na Tua palavra, o poder da unidade. Por isso a importância de estarmos juntos nesse mesmo horário, Deus, compartilhando da Tua palavra, ajudando, Deus, os nossos familiares, motivando eles a estarem conosco nesse momento, lembrando que tem outros ouvindo. E juntos, Deus, em unidade, nós clamamos pelos nossos irmãos que estão enfraquecidos, para que eles se fortaleçam, clamando ao Senhor para aqueles que perderam a visão diante, Deus, tanta notícia e tantas situações. Restaura a visão, restaura a fé, restaura as forças. Espírito de Deus, vá até cada hospital, a cada posto de saúde, a cada lugar que tem um enfermo, e traz, Deus, o poder da Tua palavra que diz que o Senhor afofa a cama dos Teus servos, está escrito na Tua palavra, e nós reivindicamos, Deus, o cumprimento dela sobre os Teus filhos. Afofa a cama, quer dizer, ajuda-os, Deus, a passar esses dias e esses momentos de uma maneira confortante, Deus, pela Tua presença. Jesus, dá força, Senhor, dá força a cada brasileiro, dá força, Senhor, ao Teu povo, essa nação que se chama pelo Teu nome. A Tua igreja, Pai, tem orado, tem jejuado e tem liberado os Teus decretos a respeito da Tua palavra. Esperamos em Ti, como acabamos de ler, esperamos em Ti, esperamos no Senhor e na força do Teu poder. Aleluia. Que tem uma dificuldade de ler a palavra do Senhor, agora você aprendeu, você não vai ter mais essa dificuldade, em nome de Jesus Cristo. Ser livre no seu espírito, ser livre na sua mente. Estude o Salmo 119. Ali você vai aprender a ler a Bíblia. Ali você vai aprender a orar. Ali você vai aprender a fortalecer sua comunhão com o Senhor. E você que ainda não tem Jesus, que é esse caminho, que é essa verdade, a vida, receba Ele agora. Ele diz que Ele bate a porta do seu coração. E Ele deseja entrar no seu coração, fazer parte da sua vida. Por isso eu te abençoo em nome de Jesus Cristo, declarando que, segundo a palavra de Deus diz, se você crer no seu coração
E se você confessa com a sua boca e diz: eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, agora mesmo, Ele faz parte já da sua vida e você tem acesso ao trono da graça. E eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Estamos como igreja à disposição para te servir. E nesse momento nós vamos adorar e glorificar ao Senhor pela bendita palavra de Deus, pelo acesso à palavra do Senhor, pelo acesso à sua voz e às suas promessas. Glorifica ao Senhor juntos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor pelo poder da sua palavra, amém? E por essa palavra maravilhosa nós vamos declarar a glória do Senhor hoje aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Como diz no Salmo 119, a terra está cheia da bondade do Senhor. Aleluia.